Nossos próximos convidados vão falar sobre gente e gestão, a importância das pessoas na eficiência operacional como suporte à transformação digital. Vamos receber Rodrigo Gobo, do Grupo Natureza, Cristi Martins, The Body Shop, Cristiane Prado, da Francap, James Nogueira, da Plano Consultoria e a moderadora Fabiana Estrela, diretora de capacitação ABF e diretora da Caverna do Dino. Bem-vinda, Fabi! Olá, tudo bem, Thiago? Teremos um painel incrível agora. Exatamente, eu estou extremamente empolgada porque esse painel é composto por pessoas especiais, é um time extremamente top, que tem muita informação e muita experiência no assunto. E a gente vai falar sobre algo que é muito atual, que é a transformação digital, que é feita para pessoas e com pessoas. E por isso que a gente está aqui no painel de Gente e Gestão, falando sobre transformação digital e transformação cultural. Para começar o nosso bate-papo, eu vou chamar o James Nogueira, da Plano Consultoria, para conversar um pouco conosco, trazer alguns insights aí antes do nosso debate. James, é contigo. Oi, Fabi, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Antes da gente entrar no assunto pessoas na transformação digital, eu acho que é muito relevante a gente pontuar bastante bem o que a gente entende por uma transformação digital, né? E já nessa pontuação, eu quero trazer que a parte digital da transformação é uma parte, mas a parte central, sem dúvida alguma, está aí alicerçado nas pessoas, nos processos organizacionais, né? Então, como é que a gente vê essa questão da transformação digital em uma organização? Né? É um processo de mudança na estrutura da organização, na cultura da empresa, né? E isso certamente envolve pessoas do começo até seu fim. E aí entra uma parte muito interessante, que é a alavancagem dessa mudança por meio de tecnologias, né? Então, a ideia é que a gente consiga impulsionar as capacidades da organização, aumentar a escala da organização, né, por meio da tecnologia, mas para que isso seja feito, sem dúvida alguma, a gente tem que falar de pessoas, a gente tem que falar de cultura, a gente tem que falar um pouco de estrutura organizacional, que no fundo tudo está linkado de alguma maneira ali, alicerçado nos modelos mentais que envolvem aí a organização. Mas para a gente tangibilizar isso um pouco mais, eu gostaria de trazer aqui quatro pilares que eu acho que são fundamentais para qualquer discussão que a gente possa ter em termos de transformação digital. Né? Os primeiros pilares são os óbvios, né? Tecnologia, a parte de analytics, aquela parte onde você consegue extrair mais informação daqueles dados que você tinha já desde sempre na sua organização ou que você gerou, né? E essa parte é a parte que mais se fala de uma transformação digital. E é importante, sim, mas é uma parte que ela vem a alicerçar duas outras partes que são muito relevantes e que é o tema da nossa discussão hoje aqui. Uma parte que é a orientação ao cliente, né? Quando a gente fala de transformação digital, a gente precisa, sem dúvida nenhuma, ter essa nova visão de que a organização ela vai estar ali para atender um propósito maior, que é sanar uma necessidade do seu cliente. Claro que desde sempre as organizações elas tentam fazer isso, mas numa transformação digital isso tem que passar a ser o cerne do processo decisório da organização. E o quarto pilar, né, tecnologia, analytics, orientação ao cliente, é uma evolução organizacional, onde aí a gente traz para esse tema aqui a discussão sobre como que a gente evolui uma organização para transformar a organização de uma forma que ela seja saudável, que ela consiga, de fato, exercer a transformação digital e, mais que isso, continuar nesse caminho de evolução digital, porque acreditem, né? As nossas tecnologias elas não vão parar daqui um tempo de evoluir. A gente sempre vai ter que estar correndo atrás disso. E então a organização ela tem que ser sadia ao ponto de ela conseguir estar se atualizando, conseguir estar caminhando
junto com a necessidade do seu cliente, que cada vez é mais digital, né? Falando mais especificamente dessa evolução organizacional, Fabi, eu queria trazer aqui 4 pontos que para mim são centrais e que eu acho que a gente vai poder discutir bastante bem hoje aqui nesse nosso fórum, né? Quando a gente fala de uma evolução organizacional, o primeiro ponto dessa evolução é o foco no resultado, né? Uma organização que de fato entrega valor aos seus clientes. A gente vê muito isso nas redes sociais, né? Quem destruiu a Blockbuster não foi o Netflix, foi uma falta de capacidade da Blockbuster de entregar valor ao seu cliente. Claro, o Netflix veio com a pá de cal porque ele entregava muito mais valor. Mas não foi o Netflix que tirou a Blockbuster, foi a Blockbuster que não conseguiu entregar mais valor ao seu cliente da forma que o cliente esperava, né? Então, foco no resultado, um pilar essencial aí. Outra questão para uma organização que pretende fazer essa transformação digital ou que está no caminho é uma questão de você ter uma organização com processo decisório muito mais distribuído, né? De novo, envolve aí pessoas ao extremo. Toda organização que tem uma estrutura muito rígida, que o processo decisório tem que subir várias escadinhas para descer, ela perde agilidade, ela perde até legitimidade nesse processo decisório, porque a pessoa que sabe de fato o que está acontecendo com o seu cliente é a pessoa que está lá na ponta. E se essa pessoa não tem autonomia, o processo vira muito burocrático, fica tudo muito travado, né? Outro ponto central para a gente trazer é uma cultura de colaboração. Não existe transformação digital numa empresa que tem uma cultura de comando e controle, onde as pessoas não tenham liberdade de criar, onde elas não tenham liberdade de errar e de aprender com seus erros e pivotarem e tentarem de novo para evoluírem, né? Então, a cultura da colaboração essencial. E, por fim, né, a última característica que eu quero trazer aqui de uma evolução organizacional sadia é uma organização que ela seja flexível e adaptável, onde as pessoas consigam, principalmente aquelas que estão na ponta, com os clientes, atendendo o cliente, entendendo o que está acontecendo com o cliente, elas consigam entender o que está passando com o cliente, as necessidades dele daquele momento, e trazer isso para dentro da organização para que ela se adapte a essa nova realidade do cliente. E isso é tão dinâmico quanto a realidade do cliente mudar. Então, todas essas características que eu trouxe aqui para uma transformação digital alicerçam essa ideia de que as pessoas, a forma que as pessoas se organizam ali dentro, que a gente traz já alguma coisa de processo, são os pilares essenciais para esse caminho, né, de transformação. E a gente vai usar a tecnologia para alavancar essa organização que é sadia. Então, na minha visão, não há de se falar de uma transformação digital que se começa na tecnologia, claro que é extremamente relevante, mas há de se falar de uma transformação digital que é alicerçada em pessoas, em processos e onde a tecnologia vem para alavancar isso. E eu queria, só para fechar essa introdução aqui, Fabi, falar de algumas premissas que a gente tem para a transformação digital, porque muito se discute sobre isso, no sentido de que a transformação digital está acontecendo, a minha empresa tem que se transformar. De fato, a transformação digital, ela acontece da forma das pessoas se relacionarem com as empresas. Então, ela já aconteceu, ela está acontecendo, ela está em curso lá fora, né? E o que a gente precisa trazer para dentro da empresa é como a gente se adapta a essa nova realidade digital dos nossos consumidores, né? Então, eu queria trazer só uma leitura muito rápida aqui sobre como que esse processo se dá e a importância da gente transformar as nossas organizações para que elas consigam, de fato, fazer frente a essa nova realidade que os nossos clientes estão inseridos, né? A gente vive momentos de mudanças muito rápidas, momentos onde as pessoas e as empresas, né, B2B,
estão sob uma demanda muito forte de mudança, de adaptação, de novas necessidades, e que traz aí para dentro de uma empresa um super desafio, que não existe mais uma única pessoa dentro de uma organização que tenha a visão do todo. Antigamente era muito normal você falar, não, porque o CEO, o VP ou o diretor tem uma visão muito boa do que está acontecendo. A complexidade dos tempos atuais ela é tanta que a gente não consegue mais ter essa visão global do que está acontecendo com o nosso cliente, com o nosso mercado, com os nossos concorrentes, numa única pessoa, né? E aí entra aquela necessidade que eu já coloquei anteriormente da colaboração. Se cada um consegue enxergar uma boa parte do que está acontecendo, mas não o todo, se nós juntarmos várias pessoas dentro dessa organização para discutirem esses assuntos, a gente consegue ter uma visão mais clara do que está se passando lá fora, né? E para isso acontecer, a gente precisa trazer meios para que a organização tenha essa troca. A colaboração não é um atributo automático do ser humano, do tipo, não, vamos colaborar e agora estamos colaborando, como a gente vê muito nas empresas, né? Não, é essencial, né? Os filósofos empresariais, é essencial que colaboremos. Tudo bem, mas como? Como a gente vai fazer que essa estrutura colabore? Então, trazer meios para que essas questões que eu trouxe anteriormente, essas características que são essenciais para uma organização entrar numa transformação digital, é importantíssimo para que as pessoas consigam, de fato, exercer o papel que se espera delas.